Olá, sejam muito bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Elias, tenho 43 anos, sou pardo, cabelo preto, estatura mediana e estou trajando uma calça jeans e camisa preta. A nossa sala de aula é um estúdio de televisão e eu estou ao lado de uma tela interativa que utilizarei para fazer anotações. Então, pessoal, a nossa aula de hoje é uma revisão sobre a Guerra Fria. E nada melhor do que começar falando de Guerra Fria daqui, ó, do muro. Que muro é esse, pessoal? O Muro de Berlim, que durante muitos anos foi o símbolo mais evidente da Guerra Fria, porque afinal de contas, imagine você que esse muro separava as duas Berlins, a Berlim capitalista da Berlim socialista, e consequentemente era uma barreira física que separava dois sistemas naquela ordem bipolar que era uma característica do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Agora, o que foi essa Guerra Fria? Quais eram as características gerais dessa Guerra Fria e que teve o muro como um dos seus principais símbolos? É o que a gente vai ver agora. Vem comigo, olha só! Uma característica importante da Guerra Fria é justamente essa bipolarização. De um lado, os Estados Unidos, liderando o bloco capitalista, do outro lado, a União Soviética, liderando o bloco socialista. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética fizeram suas alianças militares. Então, a aliança militar do bloco capitalista é a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. E a organização militar, ou aliança militar da União Soviética e do seu bloco é o Pacto de Varsóvia. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética desenvolveram planos de ajuda econômica. No caso dos Estados Unidos, eles fizeram o Plano Marshall, que era um plano de ajuda econômica para que os países capitalistas pudessem ser fortalecidos e não ficarem vulneráveis a possíveis ameaças de revoluções comunistas. E o Comecon é o da União Soviética, planos de ajuda econômica ao bloco socialista. No caso dos Estados Unidos, eles desenvolveram a chamada Doutrina Truman. E o que era isso? Os Estados Unidos tinham aquela onda de tentar deter o avanço do socialismo pelo mundo. E por isso, a ideia deles era fortalecer o capitalismo através de ajuda econômica ou, caso fosse necessário, intervenções militares, como a gente vai ver ali na Guerra Fria. Show de bola? Além disso, nós vamos ter também uma corrida espacial, todo mundo quer chegar primeiro no espaço, e aí você vai ter os soviéticos, né, fazendo as suas experiências, vão mandar até uma cadela para o espaço, coitada da Laika, né? E os Estados Unidos também, mandando o homem para a Lua e tudo mais. Vamos ter uma corrida armamentista, também marca da Guerra Fria, e vamos ter episódios nos quais eles não se enfrentaram diretamente. Eles se enfrentaram na casa dos outros, certo? Eles não se enfrentam diretamente na casa deles, mas eles se enfrentam na casa dos outros. E quais episódios são esses, nos quais esses enfrentamentos aconteceram? Vem comigo, a gente vai ter a Guerra da Coreia, a gente vai ter a Guerra do Vietnã e a gente vai ter um momento de estranhamento também na chamada Crise dos Mísseis, lá no caso de Cuba. Show de bola? Vamos então para a nossa primeira questão? A primeira questão diz: analise a charge que retrata um momento geopolítico do período da Guerra Fria. A doutrina Truman, no contexto geopolítico analisado na charge, o que ela faz? Aqui é uma caricatura da época mostrando Stalin em apuros com os efeitos da doutrina Truman, ok? É bom que eles até ajudam na explicação da imagem, né? E aí ele diz, ó, essa charge aí, essa doutrina Truman, aqui, ó, no contexto geopolítico analisado na charge, o que a gente pode falar sobre isso? Que ela permitiu ao regime da União Soviética requerer a condição de país membro permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas? Será que por causa da doutrina Truman é que a União Soviética requereu a condição de país membro no Conselho de Segurança? Não é isso, né? A gente sabe que os caras, eles vão participar, inclusive como membros fundadores e tal. A próxima, assegurou a interferência dos Estados Unidos no processo de independência dos países africanos e das ditaduras no Sudeste Asiático. Na verdade, a gente vê que na Guerra Fria é uma briga por influência. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética vão fazer essa disputa por áreas de influência, certo? Então, a doutrina Truman não vai assegurar essa plenitude dos Estados Unidos em todas essas interferências. A próxima,
consolidou a zona de influência imperialista dos Estados Unidos sobre os países capitalistas para conter a expansão do socialismo. Essa aqui tá bonita pra gente, porque inclusive esse é o objetivo da doutrina Truman, é conter a expansão do socialismo. E para isso, eles vão tentar deter essa expansão, aumentando a influência imperialista deles sobre países capitalistas. Essa aqui tá bonita pra gente. Será que é essa? Próxima. Favoreceu a formação de uma aliança militar do Ocidente para instituir o regime democrático na Alemanha Oriental. A gente está falando ali de doutrina Truman, né? Então, como é que eles vão conseguir instituir democracia lá na Alemanha Oriental, nessa época da Guerra Fria? Não, senhor. A próxima. Estimulou a propaganda ideológica socialista da União Soviética dentro da cortina de ferro no leste da Europa e na região dos Balcãs. Na verdade, eles nem precisavam dessa propaganda socialista, né? Porque, afinal de contas, a gente sabe que esse leste europeu, ele está caracterizado nessa época justamente por esses regimes socialistas, e isso vem lá desde o desfecho da Segunda Guerra Mundial, então não é necessariamente uma necessidade da União Soviética fazer propaganda ideológica nesse momento, que eles já estão nesses regimes. Então, ficou pra gente o quê? Ficou pra gente a letra C, consolidou a zona de influência imperialista dos Estados Unidos sobre os países capitalistas para conter a expansão do socialismo. E aí vale ressaltar que isso era feito através de apoio militar e de apoio econômico a países que estivessem sob ameaça de regimes comunistas. Porque, afinal de contas, esse era o argumento, né? A gente precisa deter a expansão do socialismo. E qualquer país que esteja sob ameaça de uma possível revolução comunista ou algum tipo de instabilidade precisa receber ou intervenção ou ajuda militar ou ajuda econômica para que o capitalismo ganhe essa parada, para que o capitalismo pudesse vencer essa disputa nessa ordem bipolar que caracterizava esse cenário da Guerra Fria naquele momento. Vamos para a nossa próxima questão? Foi na Coreia, em 1951, que eclodiu a Primeira Guerra, depois do final da Segunda Guerra Mundial, entre a Coreia do Norte comunista e a Coreia do Sul, que foi invadida pelo Norte. Acontece que os americanos vêm socorrer o Sul, mas não são os soviéticos que apoiam o Norte, e sim os chineses. A pergunta diz o seguinte: o excerto apresenta uma característica da Guerra Fria que corresponde... Bom, primeiro a gente tem que olhar essa questão da Guerra da Coreia, né? Nós temos ali na Guerra da Coreia um dos exemplos mais interessantes desse cenário da Guerra Fria. Por quê? Você tem a Coreia do Norte comunista em guerra com a Coreia do Sul capitalista. E a disputa ali era qual sistema prevaleceria. Se as duas Coreias seriam unificadas sob um regime comunista ou se as duas Coreias seriam unificadas sob um regime capitalista. Então, aquele grupo que vencesse prevaleceria o sistema que aquele grupo defendia. Por isso era muito importante para os Estados Unidos que a Coreia do Sul saísse vitoriosa e o capitalismo saísse vitorioso. Não por acaso eles vão fazer intervenção ali na Coreia, nessa época, assim como eles fizeram intervenção no Vietnã, assim como eles também vão se estranhar com a União Soviética por causa dos mísseis instalados ali em Cuba, e assim vai. Então, a Guerra da Coreia é um excelente exemplo disso, de que eles não estão se enfrentando diretamente nos seus próprios territórios, eles estão se enfrentando na casa dos outros. Vamos ver o que diz a questão, ou as questões? Essa guerra, essa característica corresponde a quê? A ausência de confronto direto entre estadunidenses e soviéticos. Essa aqui tá linda pra gente, né? Por quê? Porque, como a gente acabou de falar, eles não estão se enfrentando diretamente, eles estão se enfrentando lá na Coreia. Próxima, a impossibilidade de vitória dos comunistas nas guerras regionais. Não era impossível os comunistas vencerem, né? A gente vai ver, por exemplo, que lá na Guerra do Vietnã, eles venceram. O Vietnã foi reunificado, foi todo unificado sob o regime comunista. A próxima, a corrida armamentista entre estadunidenses e chineses. Não é de corrida armamentista que ele está falando, é de disputa por áreas de influência. A próxima, a instalação de mísseis das superpotências em suas áreas de influência. Aqui, no caso da questão dos mísseis, a gente vai ver que, na Guerra Fria, o episódio que é bem sinalizador dessa questão é aquela questão de Cuba. Quando Cuba se alinhou à União Soviética, Cuba permitiu a instalação de mísseis soviéticos no seu território. E o que os Estados Unidos fizeram? Eles exigiram, né,
que esses mísseis fossem removidos. Isso gerou a questão da crise dos mísseis ali em 62. Então, essa questão envolvendo, né, os mísseis, ela é também um cenário interessante da Guerra Fria, é um episódio importante também da Guerra Fria. Ali, muita gente ficou especulando se finalmente esses dois entrariam em confronto, Estados Unidos com a União Soviética diretamente, porque os estadunidenses exigiram, não aceitamos esses mísseis aí no território de Cuba, ainda mais mísseis que podiam atingir o território dos Estados Unidos, obviamente eles não iriam aceitar, e ali poderia ter acontecido um confronto direto, mas acabou que eles resolveram sem evoluir para esse confronto direto, tá? Então esse episódio aí é o episódio lá de Cuba, beleza? Vamos para cá! A formação de alianças militares entre os países do bloco capitalista. Aqui ele não está falando das alianças feitas entre os países capitalistas. Ele está falando da disputa por áreas de influência dentro da Coreia no cenário da Guerra Fria. Então, por isso, a questão que estaria mais apropriada seria essa: a ausência de confronto direto entre estadunidenses e soviéticos, ok? Que é uma característica da Guerra Fria, essa disputa por áreas de influência sem enfrentamento direto. Vamos nos estranhar, vamos brigar, vamos fazer e acontecer, mas na casa dos outros e não no nosso território. Show de bola? Vamos que vamos, porque a Manu agora tem uma pergunta pra gente. Fala aí, Manu, qual é a sua pergunta? Professor, o Muro de Berlim pode ser considerado um símbolo da Guerra Fria? Com toda certeza, né, Manu? A gente começa a aula de hoje falando do muro, mostrando realmente a importância que o muro teve nesse cenário, porque imagina, numa época em que a ordem mundial era caracterizada por essa bipolarização. De um lado, os Estados Unidos e o seu bloco capitalista. Do outro lado, a União Soviética e o seu bloco socialista. Essas duas megapotências disputando em todas as áreas, disputando uma corrida espacial, disputando uma corrida armamentista, espionando um ao outro, né? Os Estados Unidos com a CIA, a União Soviética com a KGB, e esses caras se enfrentando na casa dos outros, ali na Coreia, ali no Vietnã, e depois se estranhando ali no caso da crise dos mísseis em Cuba. Então você imagina, havia uma disputa entre capitalismo e socialismo, havia uma disputa entre essas duas superpotências, e de repente você tem um muro que é uma construção que bem fisicamente mostra essa disputa. Se a gente falar apenas na disputa do ponto de vista simbólico, político, econômico, a gente pode até ficar ali na abstração. Mas você vê, diante dos seus olhos, um muro daquele tamanho, separando duas Berlins, uma Berlim capitalista da Berlim socialista, e fora as histórias que envolveram o muro, as pessoas que tentaram passar de uma Berlim para outra, gente que acabou desafiando e tentando fugir, teve um que pegou a família, colocou num balão e saiu voando de uma Berlim para outra para tentar escapar. Então aquele muro ali significou muita coisa, aquele muro significou não só a separação física desses dois sistemas, dessas duas Berlins, mas também a barreira física para aquelas pessoas que queriam sair de um regime e migrar para o outro. Então, por isso que o muro ele tem toda essa simbologia, e quando o muro cai, essa queda do Muro de Berlim significa também o fim da Guerra Fria. E por isso essa cena da derrubada do muro, ela é tão importante, é um evento histórico super importante, porque marca realmente o fim dessa ordem bipolar que caracterizou o mundo nessa época. Show de bola? Tranquilo? Olha só, gente, na aula de hoje a gente viu e revisou alguns assuntos importantes dentro da questão da Guerra Fria, que é um assunto muito importante para o vestibular da UEA. E aí, a gente quer dizer para você continuar acompanhando a gente em todas as nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade, e também quero dizer para você baixar o aplicativo do Preveste UEA. Lá você vai encontrar as aulas, você vai encontrar exercícios, você vai poder acompanhar tudo ali na palma da sua mão, sem perder nadinha. Então, não perca essa ferramenta, continue acompanhando a gente em todas as nossas redes sociais. Um super abraço e até a próxima. Tchau, tchau!